E antes de começarmos o vídeo, um recado especial para você. O Jogo Velho agora é parceiro oficial da Brasil Game Show, o maior evento de videogames da América Latina. E claro, nós estaremos lá em todos os dias do evento, dias 9, 10, 11, 12 e 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Nos vemos lá! Agora, vamos ao vídeo. A expansão dos computadores caseiros durante os anos 90 e 2000 catapultou a jogatina nos PCs junto com a chegada da internet. Enquanto nos consoles os jogos de plataforma faziam sucesso, a onda nos computadores eram os FPS, First Person Shooters, como Doom, e os jogos de estratégia em tempo real, os RTS. Os RTS são jogos de estratégia que não possuem turnos, tudo acontece sem pausas e o objetivo geralmente é coletar recursos, criar bases e exércitos para enfrentar os inimigos. Os RTS fizeram sua fama durante esse período, onde uma enxurrada de jogos apareceu, tornando o gênero um dos mais prolíficos da época. Hoje em dia, não fazem mais tanto sucesso, mas durante a década de 90 surgiram muitas franquias que ainda são jogadas até hoje. Por isso, o nosso top 5 da semana é de jogos de estratégia em tempo real lançados durante esse período. Devido à riqueza de títulos da época e para deixar a lista mais diversificada, citamos apenas um jogo por franquia. Lançado em 97 pela finada Cave Dog, Total Annihilation coloca o jogador no meio de um conflito interplanetário. Através de um processo revolucionário de transferência da consciência humana para máquinas, um grupo de rebeldes se recusa à ordem mundial de passar por tal processo. E durante anos, os dois lados batalham pela supremacia, até esgotarem todos os recursos. Seja contra outro jogador ou contra a inteligência artificial do game, a ação desenfreada em planetas distantes conquistou jogadores mundo afora, garantindo o lançamento de algumas expansões com inúmeras missões e unidades novas. Após o fechamento da Cave Dog, os desenvolvedores foram absorvidos por outros estúdios, onde puderam colocar um pouco do DNA de Total Annihilation em outros games, como o sucessor espiritual Supreme Commander e, mais recentemente, Planetary Annihilation. Em 2015, o game chegou ao Steam, onde pode ser adquirido por R$ 10,49. Considerado o jogo do ano de 1997 pela GameSpot e alcançando o primeiro lugar na lista de melhores RTS de todos os tempos do GameSpy, Total Annihilation deixa sua marca em quinto lugar do nosso Top 5. Depois do sucesso do primeiro game da franquia em 95, era evidente que novos jogos seriam produzidos. E foi em 1996 que Command & Conquer Red Alert chegou às lojas e computadores de todo o mundo. Servindo como prelúdio para o primeiro título, Red Alert se passa em um universo paralelo onde Hitler nunca assumiu a frente do exército nazista, e a União Soviética invadiu a China e a Europa, exigindo uma resposta dos países aliados encabeçados pelos Estados Unidos. A realidade paralela e sem pretensão de ser fiel aos fatos históricos permitiu que o game fosse desenvolvido sem amarras à criatividade, o que resultou em um jogo divertido e único, cheio de veículos e tropas insanas que trouxeram diversidade ao gameplay. As duas facções do game possuem formas distintas de se jogar, e as melhorias em relação a seu antecessor, como batalhas navais e heróis inéditos, cativou os ávidos jogadores do gênero. Em 2018, a EA Games anunciou que estava trabalhando em um remaster de Red Alert. No entanto, poucas informações foram divulgadas até o momento. Mundos de fantasia, combates modernos e conflitos interplanetários já haviam sido retratados antes, então a Ensemble Studios optou por civilizações antigas como tema de seu primeiro game, Age of Empires, lançado em 1997. A recepção foi boa e 2 anos depois uma sequência estava sendo lançada. As melhorias e novidades apresentadas em Age of Empires 2 alçaram a empresa a novos patamares de sucesso comercial e de popularidade, garantindo a franquia entre os grandes nomes do gênero.
O passeio pela história do mundo continua, e dessa vez o foco é na Idade Média. Age of Empires 2 colocou o jogador à frente de campanhas de grandes nomes da humanidade, como Joana d'Arc, Saladino e Gengis Khan, ao mesmo tempo que escrevia sua própria história no mundo dos games. O multiplayer competitivo foi um dos pontos fortes do game e faz sucesso até hoje. Uma versão em HD foi lançada em 2013 no Steam, e em 2019, 20 anos depois de seu lançamento, uma versão remasterizada do game chegará à plataforma com gráficos em 4K, novas campanhas e civilizações. Prova viva da força que Age of Empires 2 ainda possui. Continuação do bem-sucedido Warcraft Orcs and Humans, a segunda investida da Blizzard no gênero se tornou um novo sucesso de vendas e de público. Elevou a empresa a um novo status entre os desenvolvedores e acirrou ainda mais a competição com sua rival Westwood Studios, responsável pela franquia Command & Conquer. O conflito entre humanos e orcs tem sua continuidade após os eventos do primeiro game, onde Azeroth foi destruída pelos orcs. Sem ter para onde ir, os humanos fogem para o reino de Lordaeron, seguidos de perto pelos orcs, que decidem conquistar o local, dando origem ao evento conhecido como Second War. Em Tides of Darkness, o gameplay estabelecido no primeiro game continua, mas com melhorias e mais variedade. Unidades aéreas e navais foram adicionadas, além de novos heróis e poderes mágicos. Uma expansão foi lançada um ano depois, em 1996, com 2 campanhas inéditas e mais alguns heróis. Hoje sabemos que a Blizzard é uma das empresas mais importantes no mundo dos games. World of Warcraft é um sucesso absoluto e mantém a franquia viva até hoje. Mas foi com Warcraft 2 Tides of Darkness que essa caminhada começou a acelerar, por isso merece nosso segundo lugar. Se alguém ainda tinha dúvidas da capacidade da Blizzard de criar jogos excelentes, a empresa ainda tinha uma carta na manga antes de encerrar a década. Em 1998, o mundo gamer recebeu de braços abertos o seu mais novo RTS, StarCraft. Deixando a fantasia de lado, temos agora temáticas sci-fi, onde as 3 campanhas disponíveis percorrem inúmeros planetas de um distante setor da Via Láctea. Com uma trama complexa e cheia de história, vemos os caminhos de personagens como Jim Raynor, Kerrigan e Zeratul se cruzarem pela primeira vez. Uma expansão foi lançada no mesmo ano, desenvolvendo ainda mais sua história, que só teria continuidade 12 anos depois, com a chegada de StarCraft 2. O gameplay, que conta com 3 raças totalmente distintas na forma de jogar e na estrutura de suas bases de desenvolvimento, revolucionou o gênero e o multiplayer competitivo virou uma febre no mundo, principalmente na Coreia do Sul, onde há competições profissionais e os torneios são transmitidos na TV. StarCraft foi o jogo de computador mais vendido de 98, com mais de 1,5 milhão de cópias, e em 2001 chegou a 4 milhões. Considerado um dos melhores jogos de estratégia até hoje, o game se tornou o padrão para os games de estratégia em tempo real e figura em inúmeras listas de melhores jogos de todos os tempos. Uma versão para Nintendo 64 foi lançada 2 anos depois, sendo um dos poucos games do gênero a chegar aos consoles. Mas foi nos computadores que StarCraft achou seu lar e merecidamente ganhou o primeiro lugar do nosso Top 5. Certamente, a década de 90 foi um cenário muito rico para os jogos de estratégia em tempo real nos computadores, e inúmeros títulos de qualidade foram lançados ao longo desses anos. Essa é só mais uma entre tantas listas que homenageiam os games que surgiram nessa época. Algum jogo ficou de fora? Não deixe de comentar! E não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho.